Quando você procura, quero aqui agradecer ao convite que me foi proposto. Pastor Evaldo, Deus possa abençoar. Pastora Cristiane, Deus possa abençoar. Em nome de Jesus. E a toda a igreja, que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quem encontrou? Amém? O texto diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discordaria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos com um espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Esses três, o mais maior destes é a caridade. Poder sentar? Hoje eu quero falar com os irmãos subordinado ao tema maturidade cristã. A maturidade cristã, ela não é alcançada pelo passar dos anos, mas a maturidade cristã, ela é alcançada pelo caminhar em obediência a Deus e a sua palavra. Quando nós analisamos a carta de Paulo aos Coríntios, a igreja de Cristo estava localizada na cidade de Corinto. Desde o primeiro momento em que Paulo esteve com os coríntios, até o período em que Paulo ele escreveu a primeira, a segunda carta, e possivelmente Paulo ele escreveu uma terceira carta, porque ele vai falar em versículos posteriores. E o que mais Paulo esperava da igreja de Corinto era uma igreja madura. A igreja de Corinto tinha muitos dons, mas era uma igreja dividida. A igreja de Corinto haviam 4 grupos de facção. Haviam aqueles que diziam que era de Paulo, haviam aqueles que diziam que era de Apolo, haviam aqueles que diziam que eram de Cefas, e haviam aqueles que diziam que eram de Cristo. Por isso que eu digo que a maturidade, ela não é alcançada através do tempo, mas pelo caminhar em obediência a Deus e a sua palavra. Do mesmo modo, hoje, tem muitos cristãos que estão na igreja, tem muito tempo de caminhada cristã, mas ainda são meninos, ainda agem como meninos, ainda vivem como meninos, como os crentes de Corinto. Graças a Deus que a mensagem de Paulo, ela ainda passa a ecoar na nossa geração. E qual é a mensagem, pregador? Você precisa deixar as coisas de menino. Você precisa deixar de viver como um menino, de agir como um menino. Você precisa crescer espiritualmente. Você precisa se desenvolver espiritualmente diante da presença de Deus. E qual é o caminho, pregador? Talvez você não conheça o caminho da maturidade cristã, mas nessa noite eu quero aqui te apresentar pelo menos 3 caminhos que promovem a maturidade cristã. E o primeiro caminho é o estudo da palavra de Deus. Olha só o que diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir, para instruir em justiça. Veja que aqui nós encontramos a passagem doutrinária da inspiração da Bíblia. Toda a Bíblia ela é inspirada. Não existe um livro mais inspirado e outro menos